E agora, no seu JA, vamos à entrevista especial da semana. Carol Corimbaba conversa com André Guerreiro Cantarelli, mestre em ciência da computação. Em 2004, ele ajudou a fundar a Checkplant, empresa que está levando tecnologia para fazendas do Brasil, Bolívia e Paraguai, na qual atua como diretor executivo. Ele vai contar um pouquinho sobre a criação e a importância da plataforma Farmbox de agricultura digital. A ferramenta tem ajudado produtores a compilar dados e informações de campo e estoques. Acompanhe com a gente. Olá, André, muito obrigada por ter aceito nosso convite. E a ideia nossa aqui, como eu estava te falando antes, é a gente saber mais da sua história, da sua trajetória, até chegar na fundação da Checkplant, com os produtos, com a Farmbox, que a gente quer saber todos os detalhes. Mas conta um pouquinho para a gente como que você iniciou a sua carreira. Oi, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite. E vamos lá, eu comecei na ciência da computação, fiz faculdade de ciência da computação. Eu comecei a me interessar pelo computador mais porque na minha geração os computadores estavam começando a aparecer e tinha algum atrativo de jogos, alguma coisa de instalar as coisas no computador, e aquilo me fez interessar, e eu acabei escolhendo por entrar na faculdade de tecnologia. E aí já no final da faculdade, alguns projetos relacionados a meio ambiente já me chamavam a atenção, eu tentei unir as duas coisas. E depois eu fui fazer mestrado em Santa Catarina, também acabou por coincidência um projeto relacionado a meio ambiente, preservação da Mata Atlântica, era um projeto basicamente relacionado a isso. Isso já me conectava um pouco assim, com o mundo fora da tecnologia, de alguma maneira, acredito até que por destino, enfim, não sei explicar exatamente, mas eu sempre fui um cara que tentei aplicar as coisas que eu aprendia na faculdade. Para mim não fazia muito sentido participar de pesquisa por pesquisa, pelo resultado científico apenas. Eu queria ver funcionando, eu queria ver que as pessoas estivessem usando, então eu sempre tive esse apelo bastante prático de desenvolver as coisas e entregar para alguém, então sempre foi um pouco assim. E aí nesse meio de trabalho da faculdade, eu tinha um colega de colégio e cursinho, enfim, que estava desenvolvendo um trabalho relacionado à rastreabilidade de alimentos no mestrado dele, e ele me pedia ajuda, que era o Alexandre. E aí eu fiquei ajudando ele, quando surgiu algumas oportunidades de eu contribuir mais ativamente. Quando eu vi, eu já tinha voltado para Pelotas no meu mestrado, e a gente estava já iniciando a Checkplant, tentando vender software de rastreabilidade para produtores de pêssego aqui no Rio Grande do Sul. E aí foi isso, assim, foi uma coisa meio que orgânica acontecendo. Ele já estava um pouco mais estruturado, querendo isso, e eu comecei a ajudar ele desde o início, e aí quando veio a gente estava junto, a gente se olhou e disse, cara, é eu e tu, vamos lá, e foi possível assim, a gente começar, né, com muito pouco recurso, não funcionava direito ainda as soluções, um pouco por questões de infraestrutura, outro pouco que a gente também, talvez como empreendedores, não tinha conseguido achar um produto correto, enfim, com o que o cliente queria. Sempre tem esse desafio assim no início, né? Mas a gente começou, aí sim, a gente foi convidado para dar uma palestra em um evento, e nesse evento tinha um produtor de uva e manga lá do Vale do São Francisco, na verdade só de uva esse produtor. E ele falou para a gente, olha, isso que vocês estão fazendo é muito legal e a gente precisa muito lá no Vale do São Francisco na fruticultura irrigada. E aí ele foi para lá e eu ficava desenvolvendo aqui, e ele tentava entender a realidade dos clientes lá e me ligava e me explicava e desenvolvia também. A gente sempre meio que se dividiu nesse início assim. E aí a gente conseguiu construir um software que os produtores pagavam. E isso era 2004, 2005 por aí.
E aí, sim, a gente teve que reconstruir o que já tinha, toda uma trajetória aí de evoluir a tecnologia que no início era muito arcaica. Então, o desafio na época era coletar dados do campo sem que existisse esses dispositivos móveis que a gente tem hoje, né? Então, o máximo que tinha eram aqueles palm tops com a canetinha naquela época. Então, a gente tinha que aprender a desenvolver para aquela tecnologia, sincronizar aquelas informações com a plataforma web. Então, era um desafio, assim, ao mesmo tempo de que a gente precisava entender como é que funcionava a realidade de uma fazenda, agronomicamente falando. A gente sempre se posicionou muito nessa questão agronômica e não muito contas a pagar, financeiro, que também é algo extremamente importante para o produtor, porque assim, se ele não tiver organização financeira, ele não vai a lugar nenhum também. Mas a gente sempre caiu muito para esse lado da questão agronômica, iniciando pela rastreabilidade, mas acabamos caindo muito rápido por essa questão agronômica lá em Petrolina. E aí começou a Check Plant, começou a minha trajetória na empresa, né? E você comentou justamente a palavra de ordem, aí eu acho que é rastreabilidade, né? Hoje em dia está muito na moda, hoje até os consumidores mais atentos, agora chegou na ponta, né? O consumidor quer saber da onde que veio aquele produto, qual é o insumo que o produtor usou, então eu acho que esse é o caminho para o futuro. E você começou com esse ponto de rastreabilidade com o pêssego. É engraçado, porque eu acho que toda solução, ela precisa, além de ser boa, ela precisa ser apresentada na época certa. Naquela época mesmo, 2003, o que a gente queria era rastreabilidade. A gente não falava de outra coisa, era rastreabilidade. A gente tinha um sonho de promover digitalmente a rastreabilidade da produção dos alimentos. Era isso que a gente queria. E a gente aprendeu rápido, a gente aprendeu rápido que a rastreabilidade em si não era o que o produtor queria. Não dava, não era isso. E as pessoas também não estavam exigindo, o mercado não estava exigindo tanto. Apesar de que a gente se apoiou muito naquele evento do Mal da Vaca Louca, que tinha muito essa pegada de origem, de segurança alimentar, mas não colou, na verdade não colou assim, uma solução demandante naquele momento, né? E aí, por não conseguir emplacar aquilo que a gente queria, a gente acabou aprendendo e ouvindo dos produtores aquilo que eles queriam, que era a gestão agronômica. E aí legal. A gente meio que pivotou a solução, e sempre com aquela desculpa assim, e é uma desculpa verdadeira. Mas a gente não está deixando de fazer rastreabilidade. No momento que a gente registra qualquer insumo que foi aplicado na lavoura, a data que foi feita uma atividade, isso é rastreabilidade também, e é. Mas só que... É a base de dados para rastreabilidade, né? Exatamente. Você pode fazer o que quiser com os registros das informações. E aí a gente acabou fazendo menos rastreabilidade, mas mais gestão dessa informação. E aí foi o surgimento do nosso primeiro produto, que foi o Caderno de Campo. Que ele foi uma mudança no foco do sistema de rastreabilidade que a gente queria fazer. Só que aí esses mesmos produtores de uva que compraram o Caderno de Campo, poucos anos depois, viraram para a gente e disseram assim, tá, agora a gente quer controle logístico da produção com rastreabilidade. Agora a gente quer isso aí. Aí a gente, opa, vamos fazer. A gente a gente criou um outro software chamado Check Tracing. Aí sim, ele era um sistema de rastreabilidade totalmente adaptável a qualquer rotina produtiva. Então, se fosse um produtor com 10 packing houses, com um packing house, com uma linha de produção diferente do outro, não importava os processos internos, a gente conseguia, e consegue até hoje, organizar para que esse software se adeque ao teu fluxo produtivo, para que tu tenha rastreabilidade e gestão do teu estoque, controle das embalagens, de tudo que tem na produção até a expedição. Geração de documentação, relatório, tudo. E a gente criou esse software para esses produtores que já tinham nos comprado o sistema de campo, já confiavam na gente, foi bastante desafiador e a gente conseguiu também sucesso nesse mercado. E aí tentamos expandir essa visão de rastreabilidade para o Brasil inteiro.
A gente conseguiu uma oportunidade no Walmart, e o Walmart também queria fazer alguma coisa para mostrar na gôndola de onde vinha. Aí a gente estava assim, né, super empolgado, porque era aquilo que a gente queria no início e tal, mas acabou que não deu certo. A gente gastou energia, perdeu foco até um pouco com isso. Não deu muito certo, assim, para a questão da rastreabilidade para consumidor final no supermercado, esse projeto não foi tão para frente, em função de que a gente também não sabia trabalhar direito com empresa grande. Foi um aprendizado para a gente. Mas provavelmente, André, é aquilo que você falou da hora certa, né? O timing. Claro. Eu acredito que o trabalho base de vocês, hoje em dia, já surtiu um efeito imenso, porque é a palavra-chave, né? Saudabilidade, as pessoas querem saber de onde vem o alimento. Exato. Eu acho que hoje os supermercados já estão muito mais atentos a isso. Então, provavelmente, a nova onda é você entrar num supermercado, você ter algum QR Code, alguma coisa do tipo, e você poder saber de que produtor que veio, qual é o insumo que ele usou, né? Eu acho que a ideia é essa. A gente nessa última investida que a gente deu junto com o Walmart, a gente quase conseguiu, mas a gente acabou não conseguindo, não deu muito certo, até nem me lembro exatamente os motivos, mas eu lembro que naquela época já tinha algumas empresas começando a fazer isso também, e acho que tem uma delas que continua avançando e se fez em cima disso. Então era quase o timing, faltava algum ajuste de caminho, enfim, alguma forma também de ajustar. E aí nessa época eu me lembro que a gente conheceu um consultor de algodão e soja lá em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma região que altamente tecnificada nessas grandes culturas, outras culturas também. E ali ele nos trouxe outra demanda. A gente sempre foi muito de ouvir o produtor, o problema que ele tem, o que ele acredita. Então a gente ficou ouvindo aquilo e falou, cara, vamos tentar expandir para esse mercado. Acho que esse mercado pode ser legal. E aí fizemos alguns pilotos, fizemos alguns testes com o sistema da fruta dentro de uma fazenda de soja, difícil, mas serviu para a gente ver, olha, isso aqui tem coisa aqui dentro. Vamos investir nisso. E aí a gente criou uma marca e criamos um software novo que foi o Farmbox. Muito por ouvir as demandas dos produtores e tentar resolver com as ferramentas, com as habilidades e recursos que a gente tinha e tem na época, enfim, tinha na época. Então, e aí surgiu o Farmbox, já conectando um pouco da história de empreendedor que tenta fazer uma coisa, não dá muito certo, mas aí a gente acabou sempre pela admiração pelos produtores, pelos clientes, parando para ouvir. E isso sempre foi uma fortaleza, assim, algo que sempre nos ajudou muito a gente ter esse ouvido aí para direcionar as nossas ações em função das necessidades reais ali que uma pessoa ou outra que a gente via conhecimento, via potencial, sabia o que estava falando, aí a gente parava para ouvir e fazer. Então, aí começou o Farmbox. Que legal. E você me falando aqui, me vem à mente história de muitos empreendedores. Na verdade, eu não ouvi um empreendedor ainda que tenha me falado que o caminho foi exatamente o que ele planejou desde o início, que ele não teve problema nenhum. Então, acho que ter um negócio, independente em que área que você atue, é isso, é você saber que caminho que o mercado vai te direcionando. E o mais importante que você falou é ouvir o teu cliente, né? Que eu acho que é o teu chefe, é o teu cliente. Então, você tem que entregar o que ele precisa junto com as tuas competências para aprimorar aquilo. E você me falando também, me veio à cabeça a questão da Revolução Verde que a gente está aí, né? Cerca de 30% das fazendas produtoras aqui no Brasil, elas são focadas nessa questão da sustentabilidade, né? Vai além daquela questão orgânico. Não necessariamente na verdade, isso já nem é tão em pauta. A questão é você ter uma preocupação ambiental, preocupação social e preocupação econômica. Então, acho que isso você entrega para o produtor, porque com esse tipo de ferramenta que a gente tem no mercado, ele acaba fazendo com que o seu negócio seja extremamente mais rentável. E para o consumidor final, ele sabe que ele está consumindo algo que foi muito
melhor gerido, né? Então, acaba fechando aquele triângulo da sustentabilidade. André, eu quero te agradecer muito. Estamos chegando no fim aqui da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal. Fique à vontade, aqui é Tribuna Livre. Fique à vontade para falar sobre a sua empresa. Ok, não, maravilha. Eu acabei contando um pouco de como surgiu o Farmbox, ouvindo as demandas do Pedro, lá de Luiz Eduardo Magalhães, consultor, e o Farmbox surgiu para resolver um problema de eficiência e otimização no processo de tomada de decisão de pulverizações para combate a pragas e doenças. Então, o Farmbox ele nasceu já tentando ajudar os produtores a medir a realidade do campo em termos de infestações, de pragas e doenças, para que o produtor possa, em muitos momentos, reduzir doses, reduzir aplicações e ganhar efetividade nessas pulverizações para que não tenha tantas perdas, para que evite perdas, para que reduza o risco de produção. E muitas vezes a decisão certa não necessariamente passa por aplicar menos, mas aplicar a dose certa no momento certo, para que não tenha desperdício, tanto financeiro quanto de mais pulverizações na lavoura, e que também possa se maximizar a produtividade. Esse foi o início do Farmbox. Então o Farmbox é muito conhecido hoje em dia por um software que ajuda os produtores na tomada de decisão, na gestão do manejo integrado de pragas. Porém, isso foi em 2012 que foi o início disso. Hoje o Farmbox já é uma plataforma que se posiciona desde o planejamento da safra até a colheita, com praticamente todas as operações dentro da lavoura, onde o produtor entende custo dessas operações, consegue agronomicamente ter uma visão bem mais ampla da sua fazenda, consegue envolver melhor a sua equipe, para que a sua equipe tenha mais produtividade, consiga gastar energia e a sua inteligência, o seu tempo, enfim, naquilo que realmente importa. E, ao mesmo tempo, a gente está olhando para o futuro, no sentido de que muitas tecnologias também estão disponíveis, e a gente entende que se a gente não agir como um integrador de tecnologias, como uma ferramenta que gera confiança no produtor para que ele também adicione outras tecnologias na sua fazenda, se isso não acontecer, se não tiver ninguém que faça isso, não vai dar certo, porque a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do produtor. Isso é uma coisa que é óbvia. Existem sistemas financeiros, de automação, de sensores, de outras tecnologias que também tem a ver com software, enfim, de outras demandas. E o Farmbox está cada vez mais se posicionando para integrar essas tecnologias, além de ser um software basicamente principal de gestão de planejamento e manejo da lavoura. E outro ponto de integração que a gente entende que essa cadeia precisa é a integração e a interação mais digital ainda um pouco dos produtores com os consultores, de quem o produtor confia, entre as pessoas dessa cadeia. E isso também precisa estar dentro do mundo digital. Não só a integração do software de tomada de decisão com a máquina, com o sensor, mas quem também ajuda o produtor a tomar a decisão. Então a gente está se posicionando muito, tanto para integrar outras tecnologias, como para integrar as pessoas que, de alguma forma, ajudam o produtor a tomar a decisão dele. Então, E deixa eu te fazer só uma última perguntinha, então, aí que você falando, fiquei curiosa. Qual é o perfil do seu cliente? Você acha que aquele produtor um pouco mais antigo, numa propriedade independente do tamanho, ele está aberto às novas tecnologias ou você já está falando com a nova geração? Não, eu creio que da mesma forma que o WhatsApp entrou sem bater na porta e sem pedir licença, a tecnologia no campo também se faz necessária e eu acho que a gente não pode entender que vamos esperar ou vamos só cuidar de quem já tem um pouco de aptidão tecnológica. Eu acho que não. Tanto que a gente está lançando agora essa safra um software para manejo de pragas que é gratuito e ele tem uma missão um pouco mais de instrução. Então não necessariamente tu precisa entender tanto assim de o que é um dano de uma lagarta, qual é o nível correto, e também não precisa entender tanto assim de software, é um aplicativo simples. E isso precisa ser disseminado, porque às vezes a tomada de decisão na lavoura não compete apenas
ao que está acontecendo aqui no meu talhão, mas também no que está acontecendo na região. Então, a informação precisa ser utilizada em benefício do produtor, e aí a gente precisa de todo mundo. Não dá para a gente também só ficar fechado na própria fazenda. Então, é importante democratizar a tecnologia no campo para que os produtores possam se beneficiar ainda mais do que a gente tem disponível de tecnologia por aí. Não, perfeito, André. Olha, muito legal a entrevista, é muito bom ouvir de um empreendedor que está lá no front, na frente mesmo, em contato com o produtor, e falando em tecnologia, né, que é a nossa paixão aqui no JA. André, muito obrigada de coração. O JA vai estar sempre aberto aí para vocês e ótimos negócios para vocês. Muito obrigado, Carol. Valeu. Muito obrigada, André Cantarelli, pela participação e fique atento, em breve teremos mais novidades aqui no JA, que vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e não deixe de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que tivermos mais notícias para você. O JA é também podcast, estamos no Spotify, Deezer e SoundCloud. Voltamos amanhã, sexta-feira, ao vivo para você. Desejamos a todos uma ótima noite.